O ângulo aqui é θ de lançamento. E esse V inicial é V0. O valor é V0. Calcule o raio da trajetória em função do tempo. Porque, veja, tem gente que pensa assim, ó, ah, não. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Mas numa parábola, por exemplo, no ponto mais alto, né? No ponto mais alto. Tem gente que pensa que no ponto mais alto, o raio é a altura. Totalmente errado. Então, eu quero o raio da trajetória parabólica. E esse raio não é constante. Em cada posição, eu tenho um raio diferente. Então, é um raio que varia com o tempo. Calcule ele. Eu quero ele, certo? E aí, você sabendo essa função aqui, ó, do raio em função do tempo, eu posso, se eu quiser depois, calcular o raio em qualquer momento. Ah, eu quero calcular o raio em 1 segundo. Aí eu boto lá 1 segundo e calculo o raio. Ah, eu quero calcular o raio em 2 segundos. Aí o tempo de subida foi 3 segundos. Então, se eu der 3 segundos, eu calculo o raio onde? No ponto mais alto. Qual é o raio no ponto mais alto? Então, depois que eu descobrir a função matemática, eu posso descobrir o raio em qualquer momento de voo da bolinha, certo? Eu tenho uma bolinha, né? Uma bolinha. E aí você lança a bolinha com um V inicial aí qualquer, né? V0. E um ângulo θ, né? E aí a bolinha, ela faz uma parábola, né? Não tem atrito, né? Não tem atrito. Ela faz uma parábola. E a minha pergunta era, calcule o raio em função do tempo. Não é? O raio da trajetória, né? O raio da trajetória em função do tempo. Essa bolinha executa uma trajetória curvilínea, né? É uma curva, e nesse caso é uma parábola, né? É um caso mais complexo, porque se fosse um círculo, né? O raio seria sempre constante, né? Mas no caso de uma parábola não é. Então, o raio não é constante. E você vai ter que calcular esse raio em função do tempo. Isso quer dizer o quê? Você vai encontrar uma função matemática para o raio, não é? O raio, a dependência do raio com o tempo, de forma que o tempo, qualquer tempo que eu bote lá, você calcula o raio naquele momento, né? Então, você pode calcular o raio em momentos diferentes. Desde o começo do lançamento, o tempo t igual a 0, né, até o final do lançamento. Aí, logicamente, o tempo t inicial é igual a 0 e o tempo final é o tempo de lançamento, né? É o tempo de lançamento, certo? Então, vamos começar pela velocidade, né? Então, vamos lá. A velocidade, né? A velocidade vai ser a junção do Vx com o Vy, né? Então, seria o Vx, o valor de Vx, multiplicado pelo vetor unitário I, né? No eixo X, né? Aqui seria meu eixo X. Isso aqui vai ser meu eixo Y, certo? Aí no eixo X eu tenho o vetor unitário, que é o I, e no eixo Y, o vetor unitário, que é o J, né? Então, seria o valor de Vx vezes o vetor mais o valor de Vy, né? O valor dele, vezes o vetor unitário na direção Y, que é o J. Então, temos o vetor velocidade, né? Certo? E aí, no movimento parabólico, né? No lançamento parabólico, a aceleração é a gravidade, né? A gravidade, ela é puramente vertical. Na horizontal não tem aceleração. Então, se não tem aceleração, o V na horizontal ele é constante. Então, esse Vx é constante. Né? O Vx é constante, mas o Vy vai sofrer a influência da gravidade. Né? Inclusive, e a gravidade vai ser a aceleração resultante do problema. Né? Então, a aceleração resultante, né, seria o valor da aceleração, que é G,
o valor é g, vezes o vetor unitário na direção da aceleração, que é o j, né? Que é vertical. J. E aí, como é para baixo, né? Para cima colocar positivo, para baixo vai ser negativo, é menos. Então, a aceleração resultante é menos gj. Certo? E aí, o v vai ser vx mais vy. O valor de vx é só pegar o v inicial vezes o cosseno, né? V cosseno. Aí vai dar o vx, certo? Então fica v0 cosseno θ i, né? Isso aqui vai ser o nosso vx, certo? E o vy, só que o vy não é constante. O vy na vertical é voat, né? A gente vê isso na mecânica lá, normal. O vy na vertical, né? Já que é um movimento uniformemente variável, né? Que a aceleração é constante, que é a gravidade. Então, o vy é voat. Então, fica voat, só para lembrar que é v, é v0 mais at, né? Olha aqui, voat. Voat. Né? Então, fica mais, aí vy, que é esse vy, esse aqui, ó, vy. Aí vai ser v0, só que é o v0y, né? v0y, logicamente, né? Que vai ser v0 seno de θ, menos, porque a aceleração é para baixo, que é menos, gt, isso no eixo j. Certo? Então temos, isso aqui é volátil. Isso aqui é o valor de Vx em função do tempo. Só que o Vx é constante, por isso que não aparece o tempo aqui. E aqui é o valor de Vy em função do tempo, que é volátil. Aí aqui é o V0, que é positivo, que é para cima, e menos, porque o g é para baixo, né? A aceleração é para baixo, gt. Então temos aqui a função, o vetor, né? O vetor velocidade. Esse é o vetor velocidade. E aqui é o vetor aceleração resultante. Certo? Então, o vetor aceleração resultante é, inclusive, a gente já sabe, né? Que para descobrir, se eu souber a velocidade, né? Se eu souber a velocidade, para descobrir a aceleração resultante, é só fazer o quê? Derivar a velocidade em relação ao tempo, né? Ó, derivando a velocidade em relação ao tempo, você descobre a aceleração resultante. Quer dizer o quê? Que se eu pegar essa velocidade aqui, gigante, e derivar ela, tem que dar quanto? O g. Né? Vamos fazer isso? Tem que dar o g, assim, tem que dar menos gj, né? Que é a aceleração resultante. Então, aqui, ó, derivando em relação ao tempo, né? Isso aqui é uma constante, ó. Então, a derivada dá zero. Aí deriva esse, ó. Deriva esse, ó. Mas isso aqui é uma constante, ó. Também dá zero. Menos. Aí derivando gt. Derivando em função do tempo, né? Em relação ao tempo. Gt dá g. J. Certo? O g é uma constante, j é uma constante. Então, a derivada de v em relação a t vai dar menos gj. Como tem que ser, né? Tá aqui. Certo? Então, o que é que nós temos agora? Até então, nós temos o vetor aceleração resultante, a aceleração resultante em módulo, dá quanto em módulo? Da g. Não é? Porque é o valor dela, né? Que é g, certo? Em módulo é g. Então, aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho um vetor velocidade. O vetor velocidade, né? Como é que faz para achar o valor da velocidade? Alguém sabe? Raiz quadrada, correto, correto.
Aí você bota Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Mas o Vx é quanto? É esse troço, ó, V cosseno. E o Vy ao quadrado, que fica V0 seno ao quadrado. Né? Isso aqui é o módulo de V. E aqui é o vetor V. Para achar o raio, eu preciso o quê? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Não é? A gente já viu isso. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, para descobrir o raio, eu tenho que saber o valor. Isso aqui é V ao quadrado, é o valor de V. Então, o valor está aqui. Ó. O valor de V ao quadrado. Então, é só levar isso aqui ao quadrado. Está aqui. Ó. Então, esse cara eu vou usar aqui. E a aceleração centrípeta, eu tenho que calcular. Não é? Mas observe que eu não quero o vetor aceleração centrípeta, eu quero só o valor. Isso resume muito o problema. Eu não quero o vetor aceleração centrípeta, eu quero o valor dele. O que eu boto aqui é o valor. Esse aqui é o módulo. Né? O módulo da aceleração centrípeta é V2 sobre R. Então eu quero saber qual é o valor, né? Qual é o valor dele. E aí eu faço a aceleração ao quadrado, né? A aceleração resultante ao quadrado é a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então eu preciso ter a centrípeta para descobrir o raio. E eu vou descobrir a centrípeta como? Daqui. A aceleração resultante ao quadrado vai ser a tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Então, para descobrir a centrípeta, tem que saber quem? A aceleração resultante, que eu já sei. A resultante é G. Mas a tangencial eu não sei. Então, essa agora é a nossa busca. É calcular a aceleração tangencial. Não o vetor. Eu não preciso do vetor. Eu quero só o valor. Para descobrir minha questão aqui, eu tenho que saber só o valor. Então, esse valor eu preciso dele. Para descobrir esse valor. Então, como é que se calcula agora, nesse momento, como fazer para achar a aceleração tangencial? Quem lembra? Para você calcular o vetor aceleração, você deriva a velocidade em relação ao tempo. Agora, para descobrir o vetor, a aceleração tangencial, o seu valor, você deriva o quê? Aqui eu derivo o vetor. E aqui eu derivo o valor. Derivando o valor, vai dar a aceleração escalar. Então, temos que a aceleração tangencial, que é a aceleração escalar, ela é a derivada do valor de V em relação a T. Não é o vetor V, é o valor de V. Eita, apagou o V. Ó. Vou botar ele aqui. Vou botar aqui, só para a gente derivar ele. V vai ser raiz quadrada de V0 cosseno θ ao quadrado mais V0 seno θ menos GT ao quadrado. Então, isso aqui é o que estava aqui, certo? Certo? Lembrando que ao quadrado, o que quer dizer ao quadrado? Elevado ao meio, né? Ao meio. Certo? Então, tá elevado ao meio. Então, vamos lá. Deixa eu botar mais em cima aqui. Vamos lá. Como é que deriva isso? Aí vamos de fora para dentro, né? De fora para dentro. Fica um meio que multiplica tudo isso aqui
elevado a quanto? Fica 1 meio vezes tudo isso, aí aqui fica 1 meio menos 1, né? Então fica menos 1 meio. Porque fica 1 meio menos 1, aí dá menos 1 meio. Vezes, aí deriva onde agora? Dentro. Derivando dentro. Isso aqui tudinho é uma constante, ó. Porque eu derivo em relação ao tempo, né? Então, é uma constante, dá zero a derivada, dá zero. Vezes 0 mais, aí deriva agora esse aqui, ó. Só que esse está ao quadrado. Aí tem que fazer o quê? De fora para dentro. Aí fica 2 vezes B0 seno θ menos GT elevado a 2 menos 1, que dá 1. Certo? Vezes. Aí deriva dentro. Aqui dentro. Que vai dar quanto isso? Derivando dentro. Primeiro aqui é 0, que é uma constante. E o segundo derivando GT menos GT, né? Aí fica menos G. Certo? Isso tudinho aqui é a derivada de dentro. Eu botei colchete aqui, não foi? Eu botei parênteses aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui é um colchete para ficar bonitinho. Ó. Pronto. Resolvi. Certo? Deriva de fora para dentro. Aí, 1 meio, que multiplica tudo. Aí, 1 meio menos 1, vezes, aí deriva dentro. Derivando dentro, dá 0 esse, e deriva esse. Aí, derivando isso aqui, ó, dá isso, ó. Porque está ao quadrado, aí fica 2 vezes tudo isso, menos 1 aqui, 2 vezes tudo isso, aí tira 1, aí vezes, deriva dentro, aí dá 0 aqui e menos G aqui. Ó, isso aqui é 1 meio, esse 1 meio, ó, aqui vai cortar, esse 2 com esse 2 vai cortar. Está multiplicando aqui. Bom. Isso aqui é menos 1 meio. Então, isso aqui tudinho, ó, isso vai descer. Aí fica 1 meio positivo. E o meio é o quê? É raiz quadrada. Então, é assim, ó, é uma fração bem feiosa. Embaixo vai ficar a raiz quadrada disso aqui. Eu já botei aqui. Deixa eu fazer igual como tá ali. Ficar bonito. Pronto. Mais V0 seno menos GT ao... Então, isso aqui tudinho desceu, ficou embaixo, raiz disso. Vezes o de cima, a negativa, ó. Aí fica menos G, que multiplica V0 seno menos GT. Pronto. Isso, essa coisa horrível daqui, é a aceleração tangencial. Sabe o que representa ela? Isso aqui, ó. A parábola, né? A parábola, certo? Aí tá aqui, ó. A bolinha, né? A pedra, né? A pedra vai voando, né? Vai voando. A pedra. Né? Ó. Qual é a aceleração resultante? É G. É a gravidade. Vamos lá. Então, aqui a gravidade, 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 aqui a gravidade. Né? Se eu tivesse, que vai ficar muito apertado. Como é que é a tangencial? Decompõe a gravidade. Ó aqui, ó. Decompõe a gravidade, aí tu vai ter aqui a aceleração tangencial. Decompõe a gravidade, tu vai ter aqui a aceleração tangencial. Use a lógica. Qual é a aceleração tangencial no topo, na parte mais alta?
Aqui no topo, a aceleração tangencial é zero. É só botar o tempo aqui, ó. Se tu botar o tempo aqui de subida, se tu botar aqui o tempo de subida, tudo isso dá zero. Dá zero. Porque é este valor daqui, é este valor aqui, ó. Neste momento, aqui é zero. E aqui, ó, aqui, ó, já é para frente, ó. Quer dizer o quê? Que durante a subida, a aceleração tangencial, ela é contra a pedra freia. E na descida, ela é a favor da pedra, a pedra acelera. Ao menos aqui, ao menos. Esse tempo T aqui, se ele for antes do tempo de subida, esse A é negativo. Mas se botar um tempo aqui depois do de subida, vai ficar menos com menos, vai dar mais, vai dar um positivo aqui. Porque daqui em diante vai dar um A positivo e daqui para trás vai dar um A negativo. Esse menos vai aparecer na resposta até, né, na subida. Até aí no meio aqui é zero e descendo vai aparecer um mais aqui, ó. Então, isso aqui é a aceleração tangencial instantânea. Você bota o tempo que você quiser aqui, ó, e calcula a aceleração instantânea durante o movimento parabólico. Certo? E a aceleração resultante é G. G. Isso aqui, esse rapaz aqui, é um pedaço de G. É um pedaço de G, né? E agora falta o quê? A aceleração centrípeta, que é a outra componente, né? Ó, essa aqui, ó, olha. Centrípeta, né? E aqui no meio, a centrípeta é o próprio G. Né? No meio aqui, a tangencial é zero e a gravidade, que é a aceleração resultante, ela se torna a centrípeta. No meio. Né? No meio, um é zero e a outra é máxima. Né? Certo? Na subida, a tangencial vai diminuindo e a centrípeta vai aumentando. E na descida, a centrípeta vai diminuindo e a tangencial vai aumentando. E a soma dos vetores tem que dar o mesmo G sempre. Então, agora eu tenho já a tangencial. Vou botar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. O A resultante é o tangencial centrípeta. Vou usar isso aqui agora, ó, para descobrir a centrípeta. Porque com ela eu descubro o raio, né? Quem é o A ao quadrado? Quem é o A, pessoal? Quem é o A? O A resultante é G. A tangencial ao quadrado. Quem é o A tangencial? Isso aqui é o A tangencial. Eleva ao quadrado. Elevando ao quadrado, essa raiz ela vai sair e esse menos também. Aí fica G ao quadrado, V0, seno θ menos GT ao quadrado, dividido. Essa raiz sai. Aí embaixo fica V0 cosseno, né, ao quadrado. Certo? Isso aqui está ao quadrado, né? Que é o A, esse rapaz aqui, ao quadrado. Mais a centrípeta ao quadrado. E aí eu vou descobrir quem agora? A centrípeta. Vou passar esse cara para lá e vou subtrair os dois. Certo? Vou passar esse para a esquerda, aí fica G ao quadrado menos, aí fica G ao quadrado, que multiplica V0 seno menos GT ao quadrado, dividido por V0 cosseno ao quadrado mais V0 seno GT ao quadrado. Isso é a aceleração centrípeta ao quadrado. Tira o mínimo. Tira o mínimo. Aí fica esse vezes esse. Né? O mínimo. O mínimo é isso aqui.
Esse é o mínimo. Aí, isso aqui dividido por 1 vezes g ao quadrado. Aí fica g ao quadrado vezes esse. Mais g ao quadrado vezes esse. Então, multipliquei isto por isto. Aí deu esse e esse. Menos. Aí esse aqui, dividido por esse, vai dar 1 vezes o de cima, repete de cima, né? Aí fica g ao quadrado. Pronto. Isso aqui é a minha aceleração centrípeta ao quadrado. E aí, ó, você corta, ó, isto é igual a isto. Um mais e um menos. E aí, ó, desaparece. Aí fica a aceleração centrípeta ao quadrado igual g ao quadrado, isso aqui ao quadrado, cosseno ao quadrado, v seno gt ao quadrado. Tira a raiz, né? Olha, tá ao quadrado, tira a raiz. E aí fica a aceleração centrípeta, fica g, sai da raiz, ó. V0 cosseno θ, sai da raiz, dividido por raiz quadrada de V0 cosseno ao quadrado, mais V0 seno menos GT ao quadrado. Isso aqui é a aceleração centrípeta. Aí tem que pegar agora a velocidade, que é aquela lapa de equação, lembra? O módulo de V. Mas vamos fazer um teste antes. No ponto mais alto, a centrípeta tem que dar quanto? No ponto mais alto. O tempo de subida, vou botar aqui rapidinho de cabeça o tempo de subida, certo? Na parábola, né? O tempo de subida é o Zavoat. Lá em cima o V final é 0, inicial V é o VY, né? Que é V seno. Então fica assim, ó, 0, V seno menos GT. Tempo de subida é V seno sobre G. Tá? Tô fazendo rápido aqui. Lá no assuntozinho do segundo grau lá básico, o tempo de subida é esse, ó. É V seno sobre G. Esse é o tempo de subida. Então, se nós colocarmos o tempo de subida, porque o que quer dizer o tempo de subida? Que você está onde? No topo, né? Então, se eu pegar esse tempo de subida e botar aqui, ó. Aqui, certo? Vai dar quanto? Vamos fazer a conta. Aí quem é o tempo de subida? É V seno sobre G. Certo? Esse é o tempo de subida. É V seno sobre G. Vai cortar aqui, pessoal. Ó, o G, ó. Corta. Aí fica V seno menos V seno. E dá quanto? 0. 0 ao quadrado, 0. Morreu. Meu quadro é pequeno, tá? Me perdoe aí. Aqui morreu, ó. Morreu. Qual é a raiz disso? Tá ao quadrado, não tá? É só sair da raiz. Aí V cosseno, sai da raiz. Tira a raiz. Tira a raiz, tira o quadrado. V cosseno, V cosseno. Corta. Sobra quem? G. Então, no topo, a gravidade é a centrípeta. O V, né, em módulo, que a gente colocou, que eu apaguei no começo da aula, né? É a raiz quadrada do Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. O Vx é V0 cosseno e o Vy é voat, que é V seno menos GT.
Pronto, foi isso que a gente colocou no começo da aula, né? O módulo de V. Esse é o módulo de V. Se elevar ao quadrado, né? Tira a raiz. Né? Porque eu vou usar o quadrado, né? Então fica a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Né? E aí você vai colocar aqui a centrípeta. Vamos isolar logo, né? Para ficar fazendo muita conta. O R. O R é V ao quadrado sobre a aceleração centrípeta. Então, descobrimos o raio agora, né? Raio vai ser igual a quanto? Quem é o V ao quadrado? É esse troço aí, ó, V ao quadrado. Isso é o V ao quadrado, dividido pela aceleração centrípeta, o seu módulo, né? Tá aqui, ó. É G, V0 cosseno, sobre essa raiz horrível aí. Certo? E aí você inverte a fração, né? Acabou. Vai ficar um negócio meio feioso, real muito grande, né? Aqui, ó. Fica V cosseno mais V seno menos GT. Isso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado, né? E isso aqui multiplicando a raiz quadrada de V cosseno mais V seno GT dividido o GV0 cosseno. Pronto. Então, essa lapa de coisa é o nosso raio em função do tempo. Você pode botar aqui o tempo que você quiser, né? O tempo de lançamento, que você quiser lá, o tempo em qualquer momento. E você tem o raio da trajetória, o raio instantâneo.